nossa segunda semana vendo as aventuras de Paulo. Vamos orar para começar o nosso tempo juntos? Jesus, muito obrigado por essa semana e por esse dia lindo. Eu te agradeço porque a sua palavra é viva e está em nossos corações. Senhor, nos traz revelação e conhecimento para que possamos viver aventuras como a de Paulo. Prepara o nosso coração para receber tua palavra e nos dê direcionamento e discernimento para colocá-la em prática todos os dias. Em nome de Jesus, amém! E você se lembra do versículo da semana passada? Hoje eu quero repetir o versículo com vocês. Vamos lá! Me mostra, deixa eu ver se você se lembra. Isso! Muito bem! Vamos fazer juntos? Romanos, capítulo 1, versículo 16, primeira parte. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Vamos mais uma vez? Romanos, capítulo 1, versículo 16, primeira parte. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem, eu quero receber vídeos de vocês fazendo o versículo, hein? Antes de irmos para o louvor, eu quero fazer um desafio com vocês. Será que vocês estão preparados? Chama o papai e a mamãe, chama todo mundo aí na sala. Essa imagem, quando ela aparecer, vai todo mundo abaixar. E essa daqui, a gente vai dar muitas gargalhadas. Estão preparados para o desafio? Abraçar, bater palmas, abaixar e gargalhada. Vamos lá. Eu vou soltar uma música e eu quero ver. Peguem o celular, gravam um vídeo e mandam pra mim que eu quero ver como é que foi a brincadeira aí de casa. Preparar? Se vocês se divertiram, se vocês conseguiram fazer o desafio, se ficou muito confuso, se vocês gostaram e se quiserem eu trago mais desafios para vocês. Agora vamos preparar o nosso coração com os louvores para adorar a Deus antes da nossa história. Até breve, a gente se vê já já. E me limpar.
pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás, Cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. E aí, pessoal, como vocês estão? Animados para seguirmos com a nossa série As Aventuras de Paulo? Hoje a gente vai falar a respeito da primeira viagem missionária dele. Foi uma aventura incrível. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, que eu quero te convidar para acompanhar comigo em Atos, capítulo 13, do 4 ao 8. Eles estavam lá em Antioquia. Lembra que eu contei para vocês que Antioquia, a igreja de Antioquia, foi quem deu sustento para enviar Paulo para as missões, para as viagens? Afinal, todo missionário precisa de recursos financeiros também para poder se sustentar e poder seguir. Precisa de alguém que ore por eles, precisa de todo esse apoio. E a igreja de Antioquia foi orientada pelo Espírito Santo a enviar Paulo e Barnabé para pregarem a palavra de Deus em outras cidades. Até esse momento, Paulo ainda não era um apóstolo, ok? Mas vamos ler juntos na palavra de Deus, que diz assim: enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era uma ilha, ok? Ali encontraram um judeu chamado Bajus, ou Elimas, que praticava magia. E ele era um falso profeta. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era um homem muito sábio e que tinha muita autoridade lá na ilha de Chipre. E esse Elimas, que era um falso profeta, um mágico, ele era assessor. Um pouquinho complicado aqui, né? Enfim, o procônsul mandou chamar Barnabé e Saulo, mas Elimas, o mágico, se opôs. E ele tentava desviar a fé do procônsul. Pois é, gente. Era a primeira. Paulo e Barnabé embarcavam na primeira viagem missionária deles. Mas pouco depois de saírem da Antioquia, a primeira oposição. Já começaram os desafios. Já começaram, ai meu Deus do céu, os desafios, as dificuldades. Mas vamos lá. Os apóstolos recém-enviados pregavam nas sinagogas e o procônsul, que era um homem muito sábio, ele mandou chamar Paulo e Barnabé para que falassem da palavra de Deus. E
falar do amor de Cristo, gente, era para maior autoridade na ilha de Chipre. Você tem noção disso? Não, vamos entender melhor isso. Paulo e Barnabé foram convidados pela maior autoridade, pelo homem mais sábio, para falar do amor de Deus na ilha de Chipre. Você tem ideia de como isso é importante, de quanta relevância isso tem? E nessa ocasião, o inimigo estava ali. Lembra do Elimas? Ele estava ali, aquele mágico falso profeta, pronto para atrapalhar. E aí, gente, ele tentava de todas as formas. Enquanto Paulo e Barnabé falavam do amor de Deus, falavam do amor de Cristo, ensinavam a palavra de Deus, Elimas estava ali do lado, tentando distrair o procônsul, tentando tirar o foco dele, tentando tirar a atenção dele, para que a palavra de Deus não chegasse ao coração e para que ele não compreendesse sobre Jesus. Quem é esse tal Elimas? Então, gente, tem poucos registros na Bíblia a respeito de quem é Elimas. A gente vai ouvir falar mais dele lá em Atos capítulo 13 mesmo. Mas a gente já vê que ele era um impostor. O próprio nome dele, né, de ser chamado de Bar Jesus, já era para dar uma ideia de que ele vinha em nome de Cristo, mas na verdade não, né? Porque olha só, segundo o dicionário de John Davis, este Elimas é o nome de um impostor judaico. Impostor. E aí ele estava ali, gente, porque além de mágico, ele era um falso profeta judeu. E ele interpretava sonhos, mexia com o ocultismo, ele fazia coisas que eram totalmente contrárias às coisas de Deus. E ele enganava. E ele se opôs em relação à palavra de Deus que Paulo e Barnabé traziam, porque ele tinha medo de perder o poder. Ele era um homem que andava sempre junto com o procônsul. Ele estava sempre do lado do procônsul. E ele tinha uma grande autoridade, uma boa posição política, só que ele queria permanecer ali. E ele sabia que se o procônsul conhecesse a palavra de Deus, conhecesse a verdade de Cristo, ele perceberia que não precisa ter um falso profeta, um mágico que mexe com o ocultismo e que faz engano ali junto com ele no poder. E ele tinha medo de perder o poder. Entende? Então, por isso ele ficou tentando atrapalhar e prejudicar a missão de Paulo e Barnabé nessa viagem. Mas isso não é diferente. Mesmo hoje, a gente vê muitas pessoas que não levam Deus a sério, que brincam com o ocultismo, com magia, que brincam com coisas feias e erradas. E que quando a gente quer falar do amor, da verdade, dos princípios bíblicos da palavra de Deus, não levam Deus a sério. E tem medo de que, quando conhecerem a verdade, vão perder isso, porque eles não sabem o quanto a verdade de Deus traz amor e o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos dá propósito e vida, o quanto conhecer a verdade nos liberta. E aí, gente, a gente não precisa se preocupar, porque o poder de Deus que habita em nós é o poder de Deus que habitou ali com Paulo e Barnabé. E, gente, com o poder de Deus, nada pode resistir. Eu e você temos Cristo no nosso coração e tudo o que fazemos é em amor de Deus. Se vivemos a palavra e se seguimos os ensinamentos de Jesus, se temos essa verdade no nosso coração, não precisamos ter medo da oposição, porque nada pode resistir o poder de Deus. Isso não é incrível? Gente, quando nós percebemos o nosso chamado e a nossa missão, Deus nos capacita a fazer coisas fantásticas. Assim como Paulo e Barnabé, também Moisés e outras pessoas na palavra de Deus, nós percebemos que quando Deus nos traz um chamado, a gente só precisa de obedecer, porque é Ele quem nos capacita. Se você vai com a sua coragem e com a dependência em Deus, e Ele nos traz a capacitação e nos honra pela obediência, e a gente faz coisas fantásticas. Continuando a história, chegou um momento que foi crucial. Paulo estava cheio do Espírito Santo e ele olhou firmemente para Elimas.
e disse assim: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de engano e de maldade. Agora, a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Esse trecho está em Atos capítulo 13, versículo 9 ao 11. Gente, a situação chegou nesse ponto crítico. Aquele homem, ele estava com muita maldade, fazendo coisas que eram do inimigo. Então, cheio de autoridade de Deus e da força do Espírito Santo, Paulo teve que barrá-lo. Em primeiro lugar, Paulo e Barnabé estavam defendendo o nome de Jesus, e essa atitude foi necessária para que o procônsul conhecesse de que lado estava a verdade, porque ele estava ali enganando. E aí ficava, e agora? Será que ele é de Deus? Será que Paulo e Barnabé é de Deus? Ele trouxe esse engano. Então Deus se revelou com autoridade para mostrar para aquelas pessoas quem realmente era o Senhor e quem realmente estava levando a verdade. E em segundo lugar, não existe oposição ou força que resista o poder de Deus. O poder de Deus sempre vai ser maior em todas as situações. Não importa quanta maldade tenha no coração dos outros, o poder e o amor de Deus é sempre maior. Por isso, tenha coragem em viver a tua vida e aquilo que Deus te chamou. Tenha coragem em falar de Jesus, porque é Ele quem vai te proteger, é Ele quem vai abrir os caminhos para você. E, gente, tudo isso foi necessário que acontecesse, essa oposição, essas circunstâncias, para que o procônsul pudesse crer e confiar em Jesus, confiar na história de Cristo e nos ensinamentos do Senhor. E nessa primeira aventura, meu Deus, quanta coisa Paulo e Barnabé viveram já na primeira viagem, quando eles foram para a ilha de Chipre. Que incrível! E o meu desejo e a minha oração é que eu e você possamos ter essa coragem, essa ousadia para obedecer o chamado de Deus. E aí, vocês gostaram da história? Me mandem o versículo e eu quero saber quais dúvidas vocês têm. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!